Muito bem, eu peço que você abra a tua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 15. Provérbios, capítulo 15, versículo 30. Provérbios 15, verso 30. Está projetado ali também, os irmãos podem acompanhar. Está na NVI ali na projeção, né? Nova versão internacional. Provérbios capítulo 15, verso 30. Tá? A versão, vou ler as duas aqui, a versão que está projetada diz ali, os irmãos podem acompanhar, né? Diz o seguinte: como o olhar radiante alegra o coração, as boas notícias revigoram os ossos. Como o olhar radiante alegra o coração, as boas notícias revigoram os ossos. A minha versão, que é a Almeida Revista Atualizada, diz o seguinte: ó, o olhar de amigo alegra ao coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Há algumas versões que diz, se eu não me engano, aqui o brilho do olhar ou algo nessa linha, mas vamos nos concentrar nessas duas aqui, né? O olhar do amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até aos ossos. Bom, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que é a verdade e que está aqui diante de nós. Nós somos gratos a Ti por ela e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ilumine agora para compreendermos o que o Senhor quer nos dizer, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, porque nós precisamos ouvir ao Senhor, nós precisamos aprender do Senhor, ó Pai. Entender o Teu recado para nós, para o coração de cada um aqui nesta manhã, Pai. Para mim e para os meus irmãos, que o Senhor nos ajude a ter essa compreensão, em nome de Jesus, que a nossa atenção esteja voltada não para a figura do pastor, figura humana do pastor, mas para a Tua palavra, Senhor, para a Tua palavra que está como o centro aqui agora, nesse instante, em nome de Jesus. Eu quero clamar que o Senhor me ajude a comunicar esta palavra. Eu preciso do Senhor, sem Ti eu não posso fazer nada, Senhor. Sem Ti, Senhor, ai de mim, porque eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia nessa hora. Senhor, me cubra com o sangue de Jesus e me encha com o Teu Espírito Santo, Pai, de forma que o que eu fizer aqui eu faça tão somente direcionado pelo Senhor. Em nome de Jesus, me ajuda e me capacita para compartilhar a mensagem e ajuda e capacita cada um de nós aqui para ouvi-la, compreendê-la e exercitá-la, Senhor. Em nome de Jesus e para a Tua glória é o que nós oramos hoje. Amém. Amém. O olhar de amigo, ou o olhar radiante, né? Alegra ao coração. As boas novas, as boas notícias fortalecem até os ossos, revigoram até os ossos. E este é o tema que eu quero tratar aqui hoje. Boas notícias. Boas notícias. E como nós estamos precisando de boas notícias, né? Quando nós entramos aí na internet, vemos tantas coisas, né? Tantas tragédias, tantos desastres, e a gente está precisando de boas notícias, né? É sempre bom porque ela alegra o nosso coração e revigora até o nosso corpo, né? Como essa palavra aqui diz. E eu quero pensar nesse texto aqui com você nesta manhã agora. Vamos pegar a primeira parte dele, que pode manter essa projeção, por favor? Vou pegar aqui, mas eu vou usar a minha também, que está um pouquinho diferente, mas a gente vai fazendo em paralelo, tá? Eu vou pegar a primeira parte aqui, ó. Como um olhar radiante alegra o coração, tá? Para a gente pensar primeiro. A minha aqui o olhar de amigo alegra o coração. Tá parecido, né? Então, olhar de amigo, ou algumas versões diz a luz dos olhos alegra o coração. A luz dos olhos, né? E essa luz, esse brilho interior, esse corpo luminoso, essa vida luminosa que isso nos dá aqui a entender, esse coração bondoso que resulta em um olhar de amigo, ele é cheio de compaixão, ele é cheio de amor e ele é cheio de alegria. É esse olhar de amigo, esse olhar de compaixão que restaura, renova a nossa alegria, né? É disso que ele está falando aqui conosco. E aí vamos pensar o seguinte, ele está falando deste olhar de amigo. Mas quem é que possui este olhar de amigo? Quem é que exerce? Quem é que olha desta maneira? É, de fato, aquele que foi transformado pelo Evangelho.
aquele que teve um encontro com o Senhor Jesus e foi transformado na sua vida. Este é alegre, este é feliz, este não se deixa abater pelas dificuldades, ainda que elas venham, e elas de fato vêm, nós bem sabemos, né? Então, quem possui este olhar amigo, ele é alegre, ele é feliz pela transformação que o Evangelho provoca, o Evangelho de Jesus provoca. Então, esse que possui o olhar amigo, ele não pode, ou não, eu penso que não deveria, pelo menos, ser mais a pessoa carrancuda, né? Carrancuda, assim, mal-humorado, triste, ou até mesmo violenta, né? Vamos pensar desta maneira. Mas eu quero dizer aqui duas coisas, que nós somos seres humanos fracos, falhos, imperfeitos, e é claro que nós podemos e também devemos manter a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, né? Tem alguns que são mais retraídos, mais tímidos, outros são mais expansivos, conversam com todo mundo e está sempre para cima, alto astral, e está tudo bem. O Senhor nos fez diferentes, está tudo certo, não tem problema nenhum com isso. Mas é preciso a gente entender que a obra interna de Jesus Cristo em nós, ela também deve ser expressa externamente. Não é só concentrar no nosso interior, guardar para a gente mesmo, no nosso coração. Ela precisa, o fruto que está interno, ele deve ser expresso também externamente, né, que acontece através do Evangelho. Mas também não quer dizer, e eu preciso deixar isso claro aqui também, não quer dizer que nós não podemos ficar tristes ou não iremos passar por momentos tristes, como eu acabei de falar. Nós vamos. Momentos tristes, momentos de dificuldade, nós vamos ficar nervosos, irritados, né? Isso é normal e está tudo certo. Todo mundo está sujeito a isso. Pastor, então, irmão, nem se fala. Né? O pastor, ser humano que está sujeito, completamente sujeito, assim como o presbítero, assim como o diácono. E aqui não há essa coisa de títulos. Aqui há servos de Deus, seres humanos, né? Está tudo certo. Só que isso precisa ser exceção e não regra na nossa vida. Esse abatimento que muitas vezes vem, e ele vem de fato, isso precisa ser momentâneo. Isso precisa ser uma regra, por causa da transformação que aconteceu no nosso interior, onde nós, apesar das dificuldades, conseguimos caminhar porque Jesus está conosco. Amém? Está todo mundo comigo? Graças a Deus. Que bom, que bom. Então, voltando ali, pensando no olhar de amigo que alegra o coração, está pensando sobre isso? Sim, nós precisamos resgatar a alegria da salvação em Jesus. Eu vejo que é uma coisa que a gente precisa pensar mais e resgatar na nossa vida. Entende? Texto lá vai projetar para mim, por favor, 1 Samuel 2, versículo 1. Esse capítulo ele inicia com a oração de Ana, mãe de Samuel, mãe do profeta Samuel. E em 1 Samuel 2, versículo 1, é o cântico de Ana, né? Na verdade. Quando o Senhor atende a oração dela, e ela era uma mulher estéril, né? E aí o Senhor concede um filho a ela, que é Samuel, né? Vem a ser o profeta Samuel. E aí, depois disso, ela ora o seguinte, ali está projetado, né? Está projetado ali, mas eu vou ler aqui na minha versão para eu também não me perder aqui, tá bom? Diz o seguinte, está bem parecido. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, se alegra no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos. Porquanto, e olha o que ela fala no final, me alegro na tua salvação. Eu me alegro na tua salvação. Estas são as palavras de Ana. E veja que isso é uma pergunta, não é para ninguém me responder, mas é para cada um de nós pensar, inclusive eu. Nós ainda conservamos no coração a alegria de sermos salvos por Jesus Cristo? E aqui, é claro que a gente precisa sempre ter um coração grato. E a gratidão, é claro que ela leva à alegria, né? Certamente. Mas aqui, vamos parar um pouquinho assim, vamos dar um pause. Eu não estou falando de gratidão. Tá, não estou falando de gratidão. Ô Flávio, muito obrigado que você me ajudou lá aquele dia, meu carro quebrou lá, você foi lá e me ajudou. Obrigado. Eu não estou falando de gratidão. Eu estou falando de alegria.
Senhor, muito obrigado pela tua salvação, nós sempre oramos e nós devemos orar desta maneira, né? Nós devemos. Mas eu não estou falando de gratidão aqui agora. Eu estou falando de alegria. Alegria. Não é Senhor, muito obrigado, nesse momento aqui, tá? Vamos pensar um pouquinho, tá? Não é Senhor, muito obrigado pela tua salvação. Mas Senhor, eu sou feliz, eu sou tão feliz, eu sou tão satisfeito, eu tenho tanto prazer na tua salvação, tanta satisfação, tanta realização na tua salvação. A gente ainda conserva isso no nosso coração? A gente é igual a Ana, que orou desta maneira, eu me alegro na tua salvação? Porque pode ser que em algum momento a gente talvez tenha perdido isso na nossa caminhada. As coisas se tornaram tão comuns, tão rotineiras, tão corridas, né? Tão normais, que talvez a gente tenha perdido isso. E se a gente perdeu, nós precisamos orar igual Davi, lá no Salmo 51, porque Davi vai orar: restitui-me a alegria da sua salvação. Porque ele havia perdido esta alegria por conta do seu pecado. E se nós perdermos, e assim, nós, como eu falei, nós somos seres humanos. Não estou querendo passar pano aqui para o nosso pecado, nem para as nossas falhas, não é isso. Mas nós somos falhos, nós somos fracos. E se por acaso nós perdermos a alegria da salvação, e pode acontecer, não se enganem, nós precisamos orar como Davi. Se nós não estamos orando como Ana, que eu me alegro na tua salvação, nós precisamos orar como Davi: restitui-me a alegria da tua salvação. Não estou falando, novamente, de gratidão neste momento, estou falando de alegria, satisfação, regozijo, prazer na salvação. É disso que eu estou falando, tá? Nós cantamos, né? E a gente tem que pensar muito no que a gente canta, né? Nas letras que a gente profere, né? Irmãos, não me entendam mal, mas tem um ditado aí, né? Que meio cristão, que diz que a hora que o crente mais mente é a hora que ele canta, né? Não sei quem já ouviu. A hora que o crente mais mente é a hora que ele canta. E nós cantamos, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Né? Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. É isso. De fato, se eu estiver desfrutando da paz mais doce, eu sou feliz com Jesus. Ou se a dor mais forte eu sofrer, eu estou ainda feliz com Jesus? Isso é para nós pensarmos na alegria da salvação em Jesus. Se isso ainda está de fato presente na nossa vida. E se não está, não vamos aqui ficar nos punindo, declarando, proclamando uma autopiedade. Mas não, vamos orar igual Davi: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Eu quero de volta esta alegria em Jesus. Agora, eu comecei lá na alegria, né? Naquilo que vem de dentro, na satisfação, né? Na obra redentora de Jesus dentro de nós. Deixa eu voltar até lá para Provérbios. Mas, se por um lado, e eu falei tudo isso por causa do texto mesmo, né? Que diz da alegria, né? O olhar de amigo alegra o coração. Se por um lado isso é uma verdade, que o olhar amigo alegra o coração, por outro lado, volta para Provérbios lá para mim, por favor, Provérbios 15:30. Por outro lado, as boas notícias ou as boas novas fortalecem até os ossos, revigoram até os ossos, até o corpo físico, até a nossa estrutura. Os ossos, né? Vamos pensar no nosso esqueleto, né? Nossos ossos. É o que sustenta o nosso corpo. É o que traz sustentação para nós, para o nosso corpo físico, né? Então, as boas notícias fortalecem toda a base da nossa estrutura, vamos colocar desta maneira, da nossa estrutura física. É isso que ele está dizendo aqui, né? As boas notícias revigoram até os ossos. E notícia aqui, ele fala aqui em boas notícias ou boas novas, né? Esse termo, ele é uma palavra que vem do hebraico, que é shemuá. Shemuá, tá? E essa palavra, ela significa relato, notícia, rumor, ou algo de que se ouviu falar, né? Rumor. Tem esses significados. E esta notícia, este relato, este rumor pode ser bom ou mal. Certo? Vocês estão comigo?
esta notícia, este relato, esse rumor pode ser bom ou ruim. Depende ali do contexto, mas a palavra é esta. Shemuá, notícia, relato, rumor. E há alguns trechos da Bíblia em que este termo é usado para indicar de fato uma má notícia, né? Um exemplo é lá, não precisam abrir, tá? Eu vou só mencionar aqui rapidamente. Em 1 Samuel também, mas no capítulo 2, versículo 24, quando o sacerdote Eli, ele toma conhecimento de que os dois filhos dele, que eram sacerdotes também, eles estavam tendo uma má conduta ali nas suas atribuições do templo, no seu ofício de sacerdote, como pessoas, o comportamento pessoal deles estava um tanto reprovável, né? E aí Eli toma conhecimento e vai falar com eles e fala: não, meus filhos, esta notícia que eu estou ouvindo a respeito de vocês não é boa, vocês não estão procedendo corretamente. Então, quando ele fala isso, estas coisas que eu escuto a seu respeito, esta notícia, este relato, este rumor é Shemuá. Este relato que, neste caso aqui, foi algo ruim, certo? Muito bem. Mas também esta palavra é usada para descrever, como eu disse aqui, um rumor, algo de que se ouve falar, né? Não é o termo mais correto, mas eu vou colocar para nós entendermos melhor, um boato, né? Vamos pensar desta maneira, tá? Vamos fazer um paralelo aqui. Mas é um rumor, algo que a gente escuta falar. 1 Reis 10, versículo 7, diz ali um trecho da conversa entre Salomão e a rainha de Sabá. E Salomão tem toda aquela sabedoria concedida por Deus, e nós conhecemos aí um pouco da história, né? E o texto fala que a rainha de Sabá vai até Salomão para prová-lo com enigmas, com perguntas, para ver se a sabedoria dele era de fato legítima, né? Concedida por Deus, tão sobrenatural como ela havia escutado. E aí, quando ela vê que de fato é verdadeiro, ela diz assim para ele: olha, eu não acreditava em tudo que eu estava escutando sobre você. Toda a sua riqueza, toda a sua sabedoria, eu não estava acreditando. Mas agora, vendo com os meus próprios olhos, eu vejo que esta fama que eu ouvi sobre você é muito maior. Ela fala isso, né, a respeito de Salomão. Ela vê que o negócio é muito maior do que ela imaginava. Então, quando ela diz isso, esta fama que eu escutei a seu respeito é muito maior. Esta palavra é Shemuá, um rumor, algo que ela ouviu falar e foi verificar com os próprios olhos dela. Estão comigo? Estão comigo? Graças a Deus. Que Deus abençoe, que vocês permaneçam na palavra, tá bom? Então aqui fama é sinônimo de rumor. Escutei falar. Aí eu fui lá verificar e não, é muito maior do que eu achei que fosse esta notícia, a grandeza deste fato. Tá? Isto aqui é Shemuá, uma notícia que ela foi averiguar a veracidade, né? E este termo aqui também ele é usado como sinônimo de pregação. Pregação no sentido de relato, tá? E Isaías 53:1 ilustra isso para a gente. Quando o texto fala assim, o profeta diz assim, sobre o Messias, né, que havia de vir. Isaías 53 fala sobre o Cordeiro, né, que é Jesus Cristo. Ele inicia falando assim: quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Quando ele fala pregação, e aí ele vai falar que ele foi moído, traspassado pelas nossas iniquidades, né, nós conhecemos aí o texto. Mas quando ele fala quem creu na nossa pregação, pregação é esta mesma palavra de notícia, de rumor, de relato, Shemuá. É a mesma palavra que está falando aqui em Provérbios, que as boas notícias fortalecem até os ossos. Aqui pregação é esta mesma palavra, usada para boas novas e boas notícias. Então quer dizer, nós vimos primeiro lá uma má notícia, ela é usada como uma má notícia, né, de Eli, que descobre ali que seus filhos estão pisando na bola, né, não estão agindo de acordo, né. Depois nós vemos ali que a rainha de Sabá escuta falar algo, uma notícia sobre Salomão e vai averiguar, né, num fato que ela foi verificar. E nós temos aqui esta palavra usada como pregação. E quando nós temos esta palavra usada como pregação, consta aqui para nós a mensagem salvadora de Jesus.
o servo sofredor, Isaías 53. Então veja que a mesma palavra, Shemuá, que é do hebraico, né? Shemuá, ela tem alguns contextos diferentes. Pode ser uma má notícia, pode ser algo que se escuta, um boato, um rumor, do qual precisa se averiguar, e ela pode ser também pregação. O que eu falei aqui? Má notícia, rumor, pregação. Má notícia, rumor, pregação. Tá? O mesmo termo, esta mesma palavra que antes transmitia uma certa preocupação, assim como foi para Eli, quando escutou sobre os seus filhos, sobre a má conduta deles, ele transmitia preocupação, uma desconfiança, ou até medo, em algumas situações. Agora, quando é usado para pregação, ele carrega esperança. Quando o conteúdo é a obra redentora de Deus através de Jesus Cristo. Quando nós lemos aqui quem creu na nossa pregação, conforme a escrita de Isaías, nós entendemos que esta mesma palavra, ela adquire um novo significado, porque ela está carregada ali com a mensagem do Evangelho, com a mensagem que é a boa notícia, a boa nova. E é desta boa nova que Provérbios, Salomão aqui está falando em Provérbios 15:30, quando ele fala que as boas notícias revigoram até os ossos. É desta boa notícia, é desta palavra carregada de esperança que ele está se referindo, quando ele fala que as boas novas fortalecem os ossos, fortalece todo o nosso ser, até a nossa estrutura física. É disso. Na verdade, aqui, se nós formos trocar em miúdos, aqui Salomão está falando de Jesus. Salomão está falando de Jesus. Porque Jesus é a boa nova, Jesus é a boa notícia, Ele é o centro do Evangelho. E Evangelho é justamente a boa notícia. E eu quero fazer uma ponte, vamos colocar desta maneira, com algo que a gente precisa ser todos os dias despertado, que é o evangelismo. Evangelismo, ou evangelização, ou pregação do evangelho, ou ide, ou falar de Jesus, chame da maneira que você preferir. Está tudo na verdade a mesma coisa. Tá? Eu quero pensar um pouquinho com você sobre isso, porque como eu disse aqui, no hebraico, boa notícia é Shemuá, como eu disse agora há pouco, né? Boa notícia, que diz aqui em Provérbios, boas novas, Shemuá. Quando passa para o Novo Testamento, que aí é do hebraico, muda para o grego, ele vai para Evangelion, que vira evangelho. Evangelho. Boa notícia. Evangelho é literalmente boa notícia. Boa nova. Esta é a tradução da palavra, do termo evangelho. E aí quando Salomão escreve isso, e ele na verdade está falando sobre Jesus, sobre o evangelho de Cristo Jesus, ele está dizendo aqui que este evangelho, que as boas novas de Cristo, elas nos tornam saudáveis. Elas nos ajudam a nos desenvolver. Não só na nossa mente, no nosso espírito, mas até no nosso corpo. Que ela, afinal de contas, elas fortalecem até os ossos. A boa notícia fortalece até os ossos, né? Lembrando que nossa estrutura física é o templo do Espírito Santo, né? Nós somos morada do Senhor, então ela faz parte do nosso ser integral, né? E é algo que nós precisamos cuidar, nosso corpo, né? E é isso que o Evangelho ele faz, irmãos. A boa notícia de Cristo, ela transforma por dentro, primeiro, eu creio primeiro no coração e mente, né? No nosso interior, né? Nossa parte interna. Ele muda dentro primeiro, é de dentro para fora. Aí o que acontece lá dentro, eu falei isso no começo, né? O que acontece lá dentro é expresso, ou deveria ser expresso de forma visível, de forma externa.
Porque as boas novas fortalecem até os ossos. Até os ossos. Agora, lembra que eu falei lá que aquele que exerce o olhar de amigo, né? Ele é alguém que foi transformado. Então, alguém que precisa ser alegre, alguém que precisa ser, né, expressar essa luz que tem lá dentro, a luz de Jesus. Né? Pode ser que aconteça, mas eu pessoalmente não lembro de ter visto. Né? A gente sentiu um olhar amistoso vindo de alguém, cara fechado. Pode até ser, né? Mas aquilo que está lá dentro precisa ser expresso para fora, né? É mais fácil a gente se aproximar de alguém que tem de uma aparência amistosa. Eu não estou falando aqui para a gente julgar a aparência, não, por favor, não vamos misturar as coisas. Mas é mais fácil a gente se aproximar de alguém que demonstra de uma forma amistosa do que alguém que não. Né? Então isso precisa ser expresso para fora também. Né? E agora pensando nisso assim, vem comigo aqui e pensa o seguinte, ó. O olhar de amigo alegra o coração. Nós lemos primeiro, né? O olhar radiante alegra o coração, né? Um dia, alguém, eu tenho certeza que para cada um de nós aqui, alguém foi para nós o que Provérbios 15:30 está descrevendo. Alguém que lançou um olhar de amigo sobre nós, um olhar de compaixão, um olhar repleto de amor e alegria, e comunicou a boa nova do Evangelho, a boa notícia. Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma pessoa que na sua história que cumpriu esse papel, na vida de cada um aqui. Mas agora é o seguinte, é a nossa vez. Agora nós precisamos ser essa pessoa. Nós precisamos ser essa pessoa. Nós precisamos ser a descrição de Provérbios 15:30, quando ele diz aqui que o olhar de amigo alegra o coração, um olhar radiante alegra o coração. Nós precisamos ser este que porta este olhar de amigo, possuidor deste olhar de amigo, repleto de compaixão, amor e misericórdia e alegria. Nós precisamos ser sobre outros este portador de um olhar de amigo. E para comunicar o Evangelho, irmãos, vou bater de novo nisso, assim. Não dá para a gente ir com uma aparência triste, aparência para baixo, mal-humorado. Como é que a gente vai querer contagiar, espalhar a alegria, o amor, o fruto do Espírito nas suas mais diversas manifestações, se nós formos com a cara fechada, com a cara amarrada, triste? Estou sempre triste, estou sempre chateado. Ah, meu Deus do céu, essa vida que não muda, que nada dá certo. Não, como é que alguém vai querer desfrutar do amor de Cristo se nós formos falar desta maneira? Nós estamos fazendo tudo ali mesmo, menos lançando um olhar de amigo, um olhar radiante. Por isso que eu quis falar da alegria antes. Não, a gente tem que ter um coração alegre, um coração amigo, e algo do que acontece lá dentro se expresse externamente. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos criar um personagem, deixar de ser quem nós somos, se a gente é mais tímido, se a gente... Está tudo bem, está tudo certo, mas precisa haver algo diferente, e de fato há algo diferente em nós, mas isso precisa haver uma expressão externa daquilo que acontece internamente. Não algo fingido, não algo simulado, mas algo genuíno, por causa do que Jesus fez no nosso interior. E pensa comigo que eu gosto muito, eu já falei isso várias vezes aqui, eu gosto muito de pensar em processos. O meu perfil é assim, é mais analítico, né? Mais, enfim, andei fazendo uns testes aí de personalidade, de como a gente enxerga as coisas, né? E o meu perfil é muito analítico, eu sou muito analítico. Gosto de pensar em processos, né? Eu sou muito assim. E a palavra de Deus, a gente encontra muito processo. Porque pensa comigo, ó. Eu vou usar a minha, tá? O olhar de amigo alegra o coração.
as boas novas fortalecem até os ossos. Eu penso que não por acaso este texto ele está nesta sequência. Tá? Ele não está dizendo aqui primeiro, as boas novas fortalecem até os ossos e o olhar de amigo alegra o coração. Não. Ele está dizendo primeiro do olhar, vamos pegar aqui agora, né? Não está dizendo que as boas notícias revigoram os ossos e depois o olhar radiante alegra o coração. Não. Ele está dizendo primeiro que o olhar radiante alegra o coração. Depois que a boa notícia revigora os ossos. Estão comigo? Aqui eu entendo que há uma sequência, há um processo. Há um processo. Primeiro, precisa acontecer o olhar de amigo. Que é da nossa parte, né? O olhar de amigo. E aqui nós estamos falando de relacionamento uns com os outros. Eu falei que eu queria fazer uma ponte com o evangelismo, com proclamar a palavra, com falar de Jesus. Primeiro, irmãos, nós precisamos ser possuidores e não só possuidores, mas utilizadores deste olhar de amigo. Primeiro a gente precisa demonstrar uma amizade uns com os outros, com aquele que está perto. E aí depois que nós fazemos isso, ó, as boas novas fortalecem até os ossos. As boas notícias revigoram até os ossos. Quando nós estabelecemos um relacionamento, é muito mais fácil nós comunicarmos esta notícia boa que revigora até os ossos. O evangelismo, irmãos, ele é mais efetivo quando ele acontece dentro de um relacionamento já firmado, já estabelecido. E com isso eu não quero dizer que, então não dá para fazer ações na rua, ou, sei lá, uma pessoa que eu encontro no mercado, então não posso falar. Não, não é isso. Deve falar, na oportunidade que tiver. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Está lá em Timóteo, né? Pregue a palavra. Mas, quando a gente pensa em ser intencional, intencionalidade, fazer as coisas com propósito, fazer as coisas com estratégia, pensado antes, a gente entende que o evangelismo ele é muito mais fácil de acontecer quando eu já lancei um olhar de amigo sobre alguém, para alegrar o coração de alguém. E aí isso abre portas para que a boa nova seja comunicada e fortaleça até os ossos. É nesse sentido. A gente precisa ter intencionalidade na criação de relacionamentos como parte do processo de pregar o evangelho. As ações coletivas, muito bem, elas funcionam, elas têm todo o seu valor, as oportunidades ali, eu não vou dizer aleatórias, não é este o termo, mas as inesperadas, né, que podem aparecer no nosso dia, elas são completamente válidas, sem dúvida. A pessoa que a gente encontra lá no mercado, no ônibus, na rua, no trânsito, sei lá, tantos lugares, né, são totalmente válidas, mas a gente precisa ter intencionalidade. A gente precisa pregar o evangelho, Então vamos começar estabelecendo um olhar, lançando um olhar de amigo para o vizinho. Vamos começar estabelecendo um olhar de amigo para o colega de trabalho. Vamos começar estabelecendo um olhar de amigo para a pessoa que a gente está convivendo. Aquela coisa, né? Adianta a gente... as missões, eu volto a dizer que tudo tem o seu valor, que é em prol do reino de Deus, tem o seu valor. Mas antes da gente pensar lá na China, na Europa, lá longe, vamos pensar no nosso condomínio, na quadra da nossa rua, do nosso setor, na empresa. Ali é o nosso campo. Ali é onde eu preciso exercitar o meu olhar de amigo, por causa do que Deus fez no meu coração. Ali é onde eu preciso lançar um olhar de amigo para aquele que está do meu lado, para que o coração dele se alegre em meio às tristezas. E ali sim, com a intencionalidade no relacionamento, a gente vai ter mais abertura, mais chances de comunicar boas notícias que revigoram até os ossos. Amém? Você crê nisso? Amém, eu creio também.
Eu quero encerrar dizendo que, como eu disse, é um processo, né? Primeiro é o olhar de amigo. E ele, vamos pensar o seguinte, ele só alegra o coração. Ele só traz uma alegria ali, naquele momento, né? Humana, momentânea, temporária. Mas a boa notícia, ela fortalece todo o ser. E é isso que nós precisamos focar. Lançar um olhar de amigo para gerar uma abertura e comunicar a boa notícia. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que está aqui diante de nós, e eu creio que o Senhor nos ministra, o Senhor nos incentiva nesta manhã a nós sermos intencionais na pregação do Evangelho. E quando nós falamos de pregação do Evangelho, nós muitas vezes logo pensamos em eventos, em movimentos, em ações coletivas, que também, como eu disse, têm o seu valor, Pai. Mas eu creio que o Senhor nos dá hoje uma estratégia, Senhor, para cumprirmos este papel ali onde nós estamos. Muitas vezes a gente ou não dá o devido valor, ou não dá a devida atenção, ou não foi despertado ainda, mas cada um de nós está num campo missionário. No trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança. Cada um de nós. E que o Senhor então nos ajude a utilizar desta estratégia, Senhor, de externarmos aquilo que o Senhor já fez no nosso interior. Expressarmos a alegria do Senhor, a compaixão, a misericórdia do Senhor, expressarmos o amor do Senhor para os nossos próximos, para que através disso possamos ser instrumentos ali para aqueles corações entristecidos, que eles possam ser contagiados pela alegria que vem do Senhor. Porque a alegria do Senhor é que nos fortalece. E que através disso, Senhor, se abram portas, se abram oportunidades para nós comunicarmos esta boa notícia que alegra e revigora não apenas o coração e a mente, mas até os ossos, até a nossa estrutura física, todo o nosso ser. As palavras humanas, elas podem trazer um conforto momentâneo, Senhor. Ali um consolo, ali na hora, Senhor. Mas a tua palavra não, Senhor. Ela fortalece todo o nosso ser de forma plena. Em nome de Jesus, que nós possamos desfrutar desta alegria, Senhor, deste amor do Senhor, que o Senhor colocou no nosso coração, para que também outros sejam impactados através disso, Senhor. Nos ajuda, Pai, para a tua própria glória. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.